E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez agora com as doenças causadas pelos plateumintos. Os plateumintos são animais, sabe de quê? Que possuem o corpo achatado no sentido dorsoventralmente. Eu encontro aqui a palavra verme, que não tem valor na biologia. O certo é chamar plateuminto. O plateuminto, você tem as principais doenças: xistosa ou esquistossomose ou barriga d'água. É uma doença que caracteriza por ter dois hospedeiros. Quais? O definitivo, que é o homem. O homem, ele abriga, sabe o quê? Ele abriga, na realidade, as formas adultas. Então, aqui você tem as formas adultas do parasita. Aqui você vai ter o quê? O macho e a fêmea. O macho, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. O macho tem esse formato e a fêmea, ela tem esse formato. O macho, ele tem um canal aqui onde abriga, sabe o quê? Onde abriga a fêmea. Então, esse aqui é o macho e esse aqui é a fêmea. Eles, dentro do homem, sabe o que acontece? Vivem em acasalamento agora definitivo. Então, dentro do homem, eles vivem macho e fêmea em acasalamento definitivo. Aí, o que acontece? Depois do acasalamento, vem o quê? A postura dos ovos. E esses ovos, indo em direção às fezes, eles vão diretamente para o quê? Para um rio ou para um lago. De preferência, qual que é? Um lago. Sabe por quê? Você vai ver forma larval desse parasita que não gosta, saber de quê? De água em movimento. Ela gosta, saber de quê? Água parada, certo? Então, o que acontece? O homem, ele liberou as fezes, eliminou essas fezes, e essas fezes contendo ovos. Esses ovos vão para o quê? Vão para o rio ou vão para o lago, como disse, de preferência para um lago. E nesse lago, o que acontece? Libera-se uma larva. Uma larva que ela tem, sabe o quê? Vários cílios. Vários cílios. E essa larva é chamada de miracídio. Esse miracídio é um tipo de larva que sai da onde? Sai do ovo. Esse miracídio, o que acontece? Ele precisa, sabe de quê? De um hospedeiro intermediário, sabe por quê? Senão ele morre. Então, esse miracídio aqui, ele precisa de um hospedeiro intermediário. E esse hospedeiro intermediário será o quê? Caramujo bionfalaria. Quando eu coloco assim, ó, bionfalaria, estou relacionado ao quê? Relacionado ao gênero. Então, o gênero do caramujo é bionfalaria. Então, o miracídio que veio de lá de dentro de um ovo, certo? Agora, na água, esse miracídio, ele precisa de um hospedeiro intermediário. Dentro desse hospedeiro intermediário, ele vai se reproduzir assexuadamente. Então, para aí. Então, eu posso dizer seguramente que no homem, a reprodução, como existe macho e fêmea, então, nesse caso, a reprodução será sexuada. Enquanto que no caramujo, a reprodução será assexuada. Por quê? Porque aqui você tem o miracídio e esse miracídio ele se transforma em esporocisto. E esse esporocisto se transformará numa cercária. E essa cercária tem uma característica. Olha como que é ela. Essa cercária ela tem uma cauda bifurcada. E é esta aí que consegue, saber de quê? Penetrar pelo pés do homem. Então, nesse caso, o homem defecou e junto com essas fezes tinha ovos. Esses ovos foram para um lago, eclodiram, liberou o miracídio. O miracídio foi atrás do caramujo. No caramujo, esse miracídio transformou em esporocisto. E depois, para sair do caramujo, ele sai próximo à cabeça do caramujo, saiu na forma de cercária. E essa cercária penetra ativamente pela pele do homem. Então, por isso que é comum no ciclo da biologia, ciclo de doença, aparecer, sabe o quê? O homem dentro de um lago e dentro desse lago a cercária penetrando ativamente pela pele. Então, aqui nós temos o hospedeiro definitivo, o homem, na qual você tem, sabe o quê? A reprodução, chamado de sexuada, porque envolve macho e fêmea. E no caramujo eu tenho a reprodução assexuada, porque nesse caso vai ocorrer essa reprodução dentro do caramujo. Então essa aqui é a esquistossomose.
Outra parasitose interessante para você analisar é o que? Teníase. Muitas vezes a teníase, você vai pegar uma questão de vestibular de teníase, você confunde com cisticercose. Então vamos tentar hoje esclarecer essa história para você ir seguro para o Enem. Teníase, você tem hospedeiros. Definitivo, é o homem. Por que o homem? Porque ele abriga a forma adulta. O homem abriga a forma adulta. Intermediário pode ser porco ou vaca, dependendo da tênia. Se for porco, tênia sólio. Se for vaca, tênia saginata. Então, nesse caso, no intermediário, que vai ser porco ou vaca, você vai encontrar 3 estágios. Ovo, vai ter embrião e vai ter a larva. Então, dentro do porco ou da vaca, você tem que ter ovo, tem que ter embrião e depois larva. A sequência não pode ser mudada. Então, o que acontece? No intermediário tem o ovo, depois transforma em embrião e depois se transforma em larva. Esse aqui é o caso de quê? Da teníase. Então, a teníase, o que acontece na teníase? Para ficar mais fácil para você, lembre, sabe de quê? Carne de porco ou carne de vaca. Lembre-se dos, teníase é a carne de porco ou a carne de vaca. Por quê? Porque você necessariamente depende do porco e a vaca como hospedeiro intermediário. E homem, ele vai ter a forma adulta. Uma coisa interessante, a tênia, sabe qual a característica que ela tem? O corpo é achatado. O corpo achatado talvez seja, sabe o quê? Uma adaptação a viver dentro de você. Ele achatado, ele cabe melhor. Mas para ele achatar foi necessário o quê? Perdas, sacrifício. A tênia teve que fazer um sacrifício. Sabe qual que é? A ausência de sistema digestório. Então, a tênia ele tem ausência de sistema digestório, por isso que o corpo dela achatou. Isso talvez seja uma adaptação a viver dentro de você. Então, nesse caso, o que acontece? No homem, que é o hospedeiro definitivo, a tênia, ela consegue viver por quê? Porque não tem sistema o quê? Sistema digestório. Aí lá vem a pergunta, e aí, como que ela faz digestão? Não faz. Sabe o que ela faz? Aproveita de você. Espera você fazer a digestão, depois de você fazer a digestão, ela absorve o nutriente pelo corpo inteiro. Então, a tênia, ela não tem necessidade, sabe de quê? De fazer a digestão, porque você faz por ela. Então, ela teve a adaptação para viver dentro de você. Perda do sistema digestório para ficar fina e outra característica, ela consegue absorver os nutrientes, não é alimento, nutrientes produto da sua digestão. Então, aqui nós temos, sabe o quê? A teníase. Teníase é coisa de carne. E a cisticercose? Aí muda a situação. A cisticercose, ela foi observada, sabe do quê? No porco. É a tênia sólio. Como que é a cisticercose? É só mudar a posição. A cisticercose, você vai fazer o seguinte. Você, em vez de colocar aqui o porco, você vai colocar, sabe quem? Você, o homem. Então, você coloca aqui no lugar do intermediário, tira o intermediário e coloca você, o homem. Quando você coloca você, o homem, você vai pegar esses ovos, através de quê? Água, vai pegar através de frutas, então não tem carne de porco. Dentro de você, esses ovos vão possuir os embriões e depois vão liberar uma larva. E essa larva que vai localizar na sua cabeça, então no seu músculo. Então, a cisticercose não é coisa da tênia da vaca. A cisticercose é coisa da tênia do porco. Como que você vai matar a questão? Pensa o seguinte. Enquanto que na teníase tem definitivo, intermediário, agora na cisticercose apaga o definitivo. Você será o intermediário. Então você vai adquirir os ovos através de quê? Água e adquirir também esses ovos através de alimentos, como fruta, verdura. Dentro de você, os ovos formam o embrião
o embrião libera a larva. Então, nesse caso, essa larva vai ser encontrada onde? No seu cérebro, no seu músculo. Então, nesse caso, cisticercose, o homem funciona como hospedeiro intermediário. A diferença está aí. Então, revisando, a esquistossomose, hospedeiro definitivo, é o homem, onde eu tenho macho e fêmea dessa parasitose. Então, nesse caso, macho e fêmea, reprodução sexuada. Intermediário, na esquistossomose, você tem quem? O caramujo bienfalaria. Você tem a forma assexuada. Beleza, fechou. Teníase. No caso da teníase, o hospedeiro definitivo é o homem. Ele abriga a forma adulta. E intermediário. Se for porco, carne de porco, tênia sólio. Se for carne de vaca, tênia saginata. Então vamos fazer a seguinte situação. Uma mãe, ela foi reclamar na vigilância sanitária porque o filho desenvolveu a cisticercose. E ela foi reclamar, sabe do quê? Todos os açougues que tinha no bairro. A atitude dela está correta? Não, é errado. Sabe por quê? A cisticercose não tem nada a ver com carne de porco. A cisticercose não tem nada a ver com carne de vaca. A cisticercose tem a ver, sabe com o quê? Ovos que estão presentes na água ou nas frutas. Olha que situação interessante, certo? Então, muitas vezes, nós somos enganados no exercício por aí. Porque quando fala cisticercose, não tem nada a ver com carne de porco e vaca. Tem a ver com ovos na boca, através de que? Alimentos contaminados. Então, nesse caso, você tem a cisticercose. Beleza? Então, essa é a dica sobre essas doenças causadas por plateuminto.